Pro Galo faltou muita coisa ontem à noite também, né, Edu? Eu assisti o jogo aqui, consegui assistir pela internet, ouvindo na Itatiaia, já de madrugada aqui, e olha que partidinha ruim do Galo, hein, Edu? O time não se encontrou o jogo inteiro, hein, Edu? Sem dúvida, João, o Atlético teve mal, o Atlético atacou mal, defendeu mal, deu muito espaço ao Criciúma. O time oscila demais, né? Não só dentro do jogo, mas tem oscilado demais nas últimas partidas. A gente vê o Atlético fazendo bons jogos, como fez, por exemplo, contra a Juventude Vasco, foi muito bem. Os jogos em que vai bem e mal dentro de uma única partida, como aconteceu contra o São Paulo. Outros jogos que vai mal, como jogou contra o Corinthians, como teve momentos muito ruins contra o CRB e depois deu a volta por cima. Agora lá em Criciúma ficou devendo, como eu disse, atacando, defendendo, deu muito espaço ao Criciúma. Não gostei da entrevista coletiva do Milito, não que ele tenha sido grosso ou algo parecido, mas tentou justificar o injustificável, falou que criou muito, mas as principais jogadas do Atlético, por exemplo, João, chutes de fora da área, cobrança de bola parada, escanteio, o Atlético não conseguiu criar jogadas de pé em pé, com a bola nos pés, muita gente atacando, pouco espaço, e quando você ataca com muita gente, você tem que levar desconforto ao adversário, você tem que criar, você tem que perder gol, fazer gol, o goleiro do adversário tem que ser a principal peça, porque senão você deixa o adversário confortável, ele recupera uma bola, você tá com muita gente no ataque, ele vai ter campo, ele vai ter espaço. Foi 2-1 para o Criciúma, mas se o Atlético poderia ter feito mais 1 ou 2 gols? Poderia, mas o Criciúma poderia ter feito mais 3 ou 4 gols. Então o Atlético tem que levantar a mão pro céu, foi apenas 2-1, a derrota foi merecida e não há muita justificativa pro que o Atlético apresentou ontem no Heriberto Rios, João. Ô Edu, eu ouvindo o pós-jogo da Itatiaia ontem, o nosso Alê dizia o seguinte, que tá na hora de alguém conversar com o Milito e dizer para ele, Milito, você é competente, você é bom, você tem futuro, mas você tem que corrigir alguns problemas que já estão ficando crônicos. E o problema de defesa do Atlético, na visão do Alê, é crônico, e a falta de coerência em algumas escalações do Milito também é um problema grave na análise do nosso colega Alê Oliveira. Você concorda com ele, Edu? Concordo. Assim, a parte da escalação, eu tomo muito cuidado porque o Atlético vai ter uma sequência muito pesada de jogos. Às vezes não é nem uma opção técnica do treinador, mas sim uma conversa por conta da parte física, de aguentar uma sequência de 3, 4, 5 jogos. Por exemplo, Bruno Fux. Eu gosto mais do Fux, mas veja o histórico de lesões do Bruno Fux. Sempre que ele emenda uma sequência de jogos, vem uma lesão. Então, para você não perder o Bruno Fux por muitos dias, você segura ele num jogo ou outro. Até acho que isso aconteceu no último jogo, o Batalha ficou de fora, o Fux jogou no penúltimo, né? E ontem contra o Criciúma, o Fux fica de fora, o Batalha joga. A mesma coisa com o Saravia, a gente pode ver isso com outros atletas. Em relação a dar espaço, a defender mal, eu acho que ontem não ficou só no defender mal, né? Ontem o Atlético atacou mal também, fez tudo muito mal. O time muito ansioso, o Alonso no primeiro tempo jogando quase como um meia esquerda, todo mundo subindo e no campo de ataque. Eu acho que não há essa necessidade. Você ser um time ofensivo é muito legal, você jogar com a posse de bola, e o Atlético tem a maior média de posse de bola do campeonato, é legal pra caramba, mas você tem que ter equilíbrio, um mínimo de equilíbrio, e o Atlético apresenta isso em alguns jogos e a gente não consegue ver nada disso em outros jogos. Por isso a equipe oscila tanto, ganha 1, empata 2, é o recordista de empate, se eu não estiver enganado, no Campeonato Brasileiro, empata muitos jogos, por quê? Porque faz seus gols, faz 1, 2 gols, mas toma 1, 2 gols, 3, 4 nos jogos. Então é fundamental, é para ontem que o Milito consiga trazer equilíbrio a essa equipe. Ser ofensivo é legal, mas ser equilibrado é eficaz, é eficiente, traz título, e o Atlético não é. O time do Galo tá para tomar mais gols do que já tomou no Campeonato Brasileiro passado inteiro, né? Isso é muito preocupante. E olha, Edu, claro que quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Agora, é inegável que o Atlético tem um elenco para jogar mais do que tá jogando. Porque o elenco do Atlético não é pior do que o Criciúma, que o Atlético não conseguiu vencer. O elenco do Atlético não é pior do que o do CRB, não é pior do que o do Atlético Goianiense. Não é pior do que uma série de adversários que o Atlético não venceu.
Vamos separar um pouquinho aquele momento em que o Atlético estava com o time destroçado para esse momento agora. Neste momento, com as peças que tem à disposição o Milito, na minha opinião, Edu, era pro time estar jogando muito mais do que tá. Era para entregar mais, a palavrinha equilíbrio. Era para o Atlético, nesse momento, estar um time mais equilibrado, sofrendo menos gols, ainda que ataque menos vezes, com menos frequência, tem um pouco menos de posse de bola. Em relação aos jogos, aí a gente analisa jogo a jogo. Aquele partido contra o Atlético Goianiense, por exemplo, eram 14 desfalques, né? Só de titulares eram 8 desfalques. Naquele momento, naquele jogo, dá para dizer que o Atlético Goianiense em campo tinha um time no mesmo nível ou mais forte que o Atlético. Contra o CRB, o Galo criou muito, perdeu um caminhão de gols e tomou 2 gols em 1 minuto e meio por falhas individuais dentro de campo. Dá para dizer que coletivamente a equipe funcionou mais. Agora, contra Corinthians, contra o Criciúma, em várias outras partidas do campeonato, não. Aí não funcionou coletivamente, independentemente das peças em campo, deixa muito ou tem deixado muito a desejar. Sim, João, fundamental, já passou da hora do Atlético entregar mais equilíbrio dentro de campo. E nos últimos jogos o Milito tem contado com força máxima. E eu repito, não pode oscilar tanto. Fazer jogos tão bons como fez contra Vasco e Juventude, ainda que não tenha vencido o Juventude, e jogos tão ruins como fez contra, por exemplo, Corinthians e Criciúma. Cláudio Rezende vem aqui pra roda, mais uma derrota pro Galo. O Galo tem a 4ª pior defesa do Brasileirão. Milito tem que ajustar essa defesa aí, Cláudio Rezende. Boa tarde. Boa tarde a você também, a todos aqui do Bastidores. Torcedor do Galo com a cabeça inchada após mais uma derrota importante no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma. Nos 2 jogos, apenas 1 ponto somado na Arena MRV. O Galo já havia desperdiçado pontos no empate e ontem, com a derrota, sofrendo de novo 2 gols. O Atlético tem a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro e, logicamente, preocupação para a sequência. O Galo já sofreu quase o número de gols do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o time brigou pelo título e teve um retorno muito bom. Um time mais sólido. Agora o técnico Milito tentando ajustar detalhes, porque a sequência importantíssima. Vai se definir muita coisa na temporada nas semanas seguintes, principalmente em Copa do Brasil e Libertadores da América. Deixa eu dar um recado para você, meu amigo da Clínica Alphamen. Domingão, você tá aí meio desanimado na hora H, na hora do sexo? A Clínica Alphamen está pronta para te receber com privacidade total e tratamentos que cabem no seu bolso. Mais de 10 anos no mercado. A equipe do Dr. Carlos Pacheco, você vai ligar para agendar a consulta e tem consulta especial para o ouvinte do Bastidores. O telefone é o 2526-7676, 2526-7676. Muita coisa para corrigir. O Galo sofrendo muitos gols e quando tá tendo oportunidades no ataque, foi assim contra o CRB e ontem contra o Criciúma, o ataque também tá falhando em momentos importantes dos jogos.